possa ficar isento do imposto de renda a partir de janeiro de 2026. O presidente Lula vai sancionar agora a lei que amplia a faixa de isenção. Vamos então ao Palácio do Planalto acompanhar a cerimônia que marca esse ato ao vivo. Do relator do PL 1087-2025 na Câmara dos Deputados, deputado federal Arthur Lira, e do presidente da Comissão Especial de Reforma do Imposto de Renda, deputado federal Rubens Pereira Júnior. Estamos ao vivo aqui no Canal Gov para acompanhar a cerimônia de sanção do projeto de lei que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Nesta cerimônia, o presidente da República sancionará o projeto de lei 1087 de 2025, que amplia a faixa de isenção e institui a tributação mínima do imposto de renda. Faz uso da palavra a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Bom dia a todos e a todas presentes nesse evento. Cumprimentar o presidente da República e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Em nome deles, por economia de tempo, cumprimentar todo o dispositivo que está aqui representado. Os nossos ministros de Estado, também os nossos representantes do movimento sindical. E cumprimentar aqui, e faço isso cumprimentando em nome do Congresso Nacional, nosso deputado federal e relator do projeto na Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, e o nosso deputado federal e presidente da Comissão Especial do PL 1087 na Câmara dos Deputados, Rubens Júnior. Quero também cumprimentar os líderes aqui presentes. Senador Randolfo Rodrigues, nosso líder do Congresso, do governo no Congresso, senador Jacques Wagner, nosso líder do governo no Senado, senador Rogério Carvalho, nosso líder da bancada do Partido dos Trabalhadores no Senado, deputado José Guimarães, líder do governo na Câmara dos Deputados, deputado Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara dos Deputados, a nossa líder Talíria Petroni, líder do PSOL na Câmara dos Deputados, nosso líder Omar Aziz, líder do PSD no Senado da República,
Elisiane Gama, nossa líder no Senado da República, Antônio Brito, nosso líder do PSD na Câmara dos Deputados, foram os líderes que eu identifiquei aqui. Cumprimentar, assim, a todos aqueles que nos ajudaram, deputados, deputadas, senadores e senadoras, que nos ajudaram a debater esse tema e aprová-lo por unanimidade nas duas casas do Congresso Nacional. A lei que está sendo sancionada hoje, que foi aprovada por unanimidade na Câmara e no Senado, é o resgate de um compromisso do presidente Lula com o povo brasileiro. No dia 16 de agosto de 2022, em seu primeiro ato oficial de campanha, o presidente foi se encontrar com os metalúrgicos na porta da Volkswagen em São Bernardo. E lá ele anunciou que, logo depois de eleito, iria reajustar a tabela do imposto de renda e acrescentou que iria isentar do imposto quem ganha até R$5.000 por mês. Eu me lembro que o senhor foi muito aplaudido, presidente, naquele momento, porque estava tocando numa ferida muito grave da classe trabalhadora e de todos os contribuintes. Os governos anteriores ao senhor deixaram por 6 anos congelada a tabela do imposto de renda. Só um salário mínimo tinha o desconto do imposto de renda. Sequer isso foi reajustado pela inflação. Cumprimentar aqui o senador Renan Calheiros, que foi também nosso relator no Senado da República. Esse congelamento por 6 anos da tabela do imposto de renda fez com que tivesse um aumento do imposto pago pela classe trabalhadora de 31%. Um confisco, para não usar outra palavra, de 63 bilhões de reais tomados dos trabalhadores e demais contribuintes. O presidente Lula não apenas reajustou a tabela em seu primeiro ano, isentando quem recebia até 2 salários mínimos, mas também está cumprindo completamente o compromisso firmado, com a isenção de até R$5.000 e a redução do imposto retido de quem ganha até R$7.350. Mais do que corrigir o confisco do governo passado, estamos dando um primeiro importante passo para corrigir a enorme injustiça tributária em nosso país, que perpetua a imensa e repugnante diferença da renda no Brasil. Nunca foi justo cobrar 27,5% do salário de uma professora ou de um enfermeiro, cobrando menos de quem tem rendimentos acima de 50 mil e isentando os lucros e dividendos recebidos por uma minoria com alta concentração de renda. E são esses poucos privilegiados, não mais do que 140 mil pessoas, que passarão a pagar um pouco mais para fazer justiça a milhões de brasileiros e brasileiras. A grande inovação dessa lei, maturada pela equipe do ministro Fernando Haddad, parabéns, ministro, é começar a cobrar dos muito ricos parte de sua responsabilidade com o país. Não adiantou mentiras, fake news. A grande verdade, senhor presidente, é que o senhor entra novamente para a história como quem mais isentou de imposto o povo brasileiro. O Congresso Nacional teve sensibilidade para compreender esse objetivo. E por isso eu quero agradecer cada deputado, cada deputada, senador e senadora. Agradecer também aos presidentes Hugo Mota da Câmara e Davi Alcolumbre do Senado. A ausência dos presidentes em nada ofusca a importante condução e apoio que deram a essa matéria. Agradeço também aos líderes dos partidos, ao presidente da Comissão Especial, deputado Rubens Júnior, e especialmente aos relatores. Na Câmara, deputado Arthur Lira, e no Senado, senador Renan Calheiros, que relataram a proposta inicial do governo e que foi, de novo, quero reafirmar, aprovada por unanimidade nas duas casas. Não foram poucos que duvidaram do sucesso dessa proposta quando o presidente apresentou no dia 8 de março. Me lembro bem das incertezas, porque foi uma das primeiras missões que recebi logo que fui convidada para a Secretaria de Relações Institucionais. Desde o primeiro momento, estava claro que só chegaríamos ao dia de hoje compartilhando com o Poder Legislativo a iniciativa e a responsabilidade institucional pela proposta. O processo que vivemos nesses 8 meses foi de intenso debate na sociedade e no Parlamento,
até consolidar um consenso amplo em torno dessa medida de justiça. A aprovação dessa lei é, acima de tudo, uma vitória do Brasil e do povo brasileiro. E considero uma das mais importantes desse mandato do presidente Lula, porque inicia o processo de mexer na chaga da desigualdade histórica que nós temos no Brasil. Os mais ricos têm de pagar mais para que a imensa maioria dos trabalhadores brasileiros paguem menos ou não paguem. O dia de hoje nos mostra que há um caminho possível que precisamos seguir, trilhando juntos para o bem do Brasil. A disputa política, a defesa de posições, fazem parte do processo de convencimento da maioria da sociedade para uma ideia. É isso que esse processo mostra, abrindo caminho para avançarmos rumo à justiça tributária, à justiça social. Mas é fato, presidente, que o seu governo já mudou o rumo do país. Superamos a crise econômica e social, crescemos de forma sustentável, a inflação está sob controle e caindo, a renda média subiu. Aliás, o estudo do IPEA, divulgado hoje, mostra a redução de 70% da pobreza no Brasil e a menor diferença que nós tivemos de renda na história desse país. A taxa de desemprego é crescente, a taxa de desemprego tem diminuído e saímos novamente do mapa da fome. Parabéns, presidente, pelo senhor estar cumprindo grandemente com a sua missão. O Brasil está dando certo. E parabéns a todos e todas que trabalharam juntos por essa grande vitória para o povo brasileiro que nós celebramos hoje. Sigamos em frente. Obrigada. Ouve-se, neste momento, o presidente da Central Única dos Trabalhadores, Sérgio Nobre. Muito bom dia aos companheiros, companheiras. Quero saudar aqui os meus companheiros presidentes das centrais sindicais, que compõem o Fórum das Centrais. Quero saudar os companheiros e companheiras do movimento social e do movimento popular que estão presentes. Saudar também os ministros, parlamentares e todas as autoridades nesse evento. Saudar de maneira muito especial e carinhosa o nosso querido presidente Lula. E, em primeiro lugar, eu gostaria de, em nome de toda a classe trabalhadora, agradecer ao presidente Lula por essa conquista histórica. A justiça tributária é uma pauta de muitas décadas de luta do movimento sindical. E a isenção para quem ganha até R$5.000 do imposto de renda é um passo gigantesco nesse rumo. Muito obrigado, presidente Lula. E é com muito orgulho para nós que essa conquista venha de um presidente sindicalista que segue fiel ao compromisso de construir um Brasil mais justo, democrático, soberano e com a classe trabalhadora no centro. Essa conquista, presidente, vai significar para milhões de trabalhadores brasileiros um mês a mais de salário no ano. É um 14º salário. E que vai gerar mais consumo, a melhoria de vida das pessoas, portanto, gerando mais produção, portanto, gerando mais empregos, que é o que o nosso país precisa, apesar da escorchante taxa de juros que o país tem. Então, presidente, dia 9 vai ter reunião do Copom e nós do movimento sindical, nós vamos estar na porta e nas sedes do Banco Central em todo o Brasil para exigir a imediata queda da taxa de juros. Existe um descompasso enorme entre a taxa de juros praticada e a inflação no Brasil. E até economista de direita reconhece isso. E vamos fazer a manifestação para ver se o Banco Central começa a baixar os juros e parar de sabotar o crescimento do nosso país e a geração de emprego. Presidente, no início de fevereiro, a classe trabalhadora vai receber o primeiro olerite sem o desconto do imposto de renda. E vai ser uma festa nas fábricas, presidente. E nós, do movimento sindical, decidimos fazer do mês de fevereiro
um mês inteiro de comemoração nas portas de fábrica, nos locais de trabalho, nas comunidades e valorizar essa conquista, que é uma conquista muito grande da classe trabalhadora. Presidente e companheira Haddad, a gente gostaria muito que o PLR, a participação nos lucros dos trabalhadores, também tivesse isenção. Infelizmente, a gente não conseguiu. Mas quem sabe no 1º de maio, né, presidente, um novo presente para nós. Então fica aí a nossa pauta. E, por fim, nós vamos seguir na luta. Vamos seguir na luta para que haja isenção também do PLR, mas não só da nossa pauta do PLR, mas também a nossa pauta estratégica, que agora abre caminho, que é a redução da jornada de trabalho para 40 horas e o fim da escala 6x1, e também, finalmente, conferir proteção social e trabalhista para os companheiros e companheiras que trabalham por aplicativo. Muito obrigado, presidente, parabéns pelo seu governo. E como diz o meu companheiro aqui, Miguel Torres, não é isso? A luta faz a lei. Faz uso da palavra o relator do projeto de lei número 1087 de 2025 na Câmara dos Deputados, o deputado federal Arthur Lira. Senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com quem tive a honra de conviver durante os últimos 2 anos da minha presidência e com o qual tivemos e temos a relação institucional mais próspera, correta, tranquila e sempre institucional, voltada ao equilíbrio das votações importantes para o Brasil, como é o PL 1087, de isenção de R$ 5.000 para todos os trabalhadores na sua totalidade e de 7.000 originalmente, chegando com a contribuição do Congresso Nacional a 7.350 parcialmente. Parabéns, presidente Lula. É sempre um prazer para todos os dirigentes quando conseguem honrar compromissos de campanha da forma como foram feitos. Senhor vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, a quem cumprimento. Quero saudar aqui o ministro da Casa Civil da Presidência da República, ministro Rui Costa, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a quem, em nome de todos os outros ministros que compõem aqui esta frente de honra, eu queria saudar como ministro principal das conversas que foram realizadas entre este relator, a assessoria da Câmara, Receita Federal, Ministério da Economia, no trato das contas, para que esse projeto chegasse ao final, ministro Haddad, neutro, tecnicamente perfeito e respondendo à maior transformação tributária de justiça social para os trabalhadores do Brasil. Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho e todos os outros, e queria aqui, em nome de todas as mulheres que compõem este evento, dar um abraço especial à ministra Gleisi Hoffmann, minha companheira de Câmara Federal, deputada federal, que tem tido um trabalho de articulação muito duro, porque a articulação demanda isso, muito sofrido, porque conversar, dialogar e fazer acordos demandam ouvir demais, mas, em nome dela, cumprimentar todas as ministras e todas as mulheres presentes nesse evento. Eu queria saudar também o meu companheiro de Câmara, deputado Rubens Pereira Júnior, presidente da Comissão Especial, ministro Boulos.
deputado do PT do Maranhão, meu amigo pessoal particular, presidente Lula, mas de uma competência extraordinária, deu um equilíbrio à comissão nos debates, em todas as pautas que ali foram encaminhadas. Ministro da Secretaria de Comunicação, Sidônio Palmeira, representante das centrais sindicais, a todos que fazem aqui, ministro Sidônio da Comunicação, senador Renan Calheiros, relator do PL no Senado Federal. Bom dia a todos e a todas. Hoje é um dia histórico para o Brasil, a solenidade de sanção, meu amigo Zé Guimarães, líder e meu amigo do governo na Câmara dos Deputados, ao projeto de lei que amplia a faixa de isenção do imposto de renda, e não há outra forma de começar esse dia senão agradecendo e parabenizando quem ajudou, pensou e trabalhou para que essa história pudesse acontecer todos juntos. Não é fácil conseguir, Moisés, apesar de todos os pleitos, necessidades que esse projeto desempenhou, orientação unânime no plenário do placar daquela Casa Legislativa, presidente Lula, e votação digital, colocando a digital, 493 deputados votaram sim ao projeto de isenção do imposto de renda, com nenhum voto não. Parabenizar e agradecer a confiança de todos os líderes partidários, da esquerda, à direita, ao centro, a todos os deputados e deputadas que questionaram, patrocinaram mudanças, deram sugestões e participaram com responsabilidade suprema da votação, mais uma vez, unânime na Câmara dos Deputados. Agradeço e parabenizo a todos os que contribuíram para que este momento acontecesse. Essa é a iniciativa, presidente Lula, essencial para o fortalecimento da justiça tributária no Brasil, e cuja relatoria me foi confiada pelo excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, a quem agradeço a confiança e ao permanente apoio ao longo de todo o processo. Desde o primeiro momento, quando apresentamos nosso plano de trabalho, a partir do texto enviado pelo governo federal, assumimos, ministra Gleisi, como é do nosso feitio, um compromisso público que foram inegociáveis, principalmente dois. O primeiro deles foi buscar respeitar, com todas as conversas, presidente Lula, com o ministro Haddad, a neutralidade fiscal do projeto. E o segundo foi submeter cada ponto do texto ao mais rigoroso escrutínio técnico, ouvindo especialistas, órgãos de Estado e todas as forças políticas que compõem a Câmara dos Deputados. Com esses princípios, ministra Gleisi, orientando a construção da proposta, e sabendo que estávamos diante de uma matéria de enorme complexidade, definimos um cronograma exequível e responsável. A aprovação na comissão especial no primeiro semestre de 2025, calendário proposto no primeiro dia pelo presidente Rubens, e votação no plenário da Câmara dos Deputados em meados do segundo semestre, ambos os prazos rigorosamente cumpridos, ministra Gleisi. O rigor técnico que citei há pouco deu resultados concretos. A partir de muita conversa entre todos os aqui envolvidos, Poder Executivo, ministérios afins, lideranças da Câmara, líderes partidários, deputados, senadores, Receita Federal, com todos os dados que pôde dispor, todos nós conseguimos passar a isenção parcial de R$ 7.000 agora para todos os brasileiros com renda mensal, presidente Lula, de R$ 7.350, alcançando mais 500 mil pessoas, 500 mil pessoas, 500 mil de brasileiros, além de se somar aos 15 milhões já contemplados no projeto do governo federal, no texto original. Trata-se, claro, de um avanço real, direto e mensurável na vida das famílias brasileiras. Este mesmo rigor permitiu também que ajustes pontuais fossem promovidos no mecanismo da tributação mínima do imposto de renda, a exemplo da correção no tratamento dispensado às universidades, ministro Haddad,
que concedem bolsas de estudo no âmbito do ProUni, ministro Camilo. Estavam com a demanda, o pai do ProUni, o ministro da Educação, o ministro da Fazenda, todos os líderes, nós conseguimos promover esta alteração no Parlamento. O resultado foi um texto moderno, responsável, tecnicamente sólido, construído a muitas mãos, e essas qualidades foram reconhecidas por todo o Parlamento. O projeto de lei foi aprovado mais uma vez por unanimidade na comissão especial, presidida pelo excelentíssimo senhor deputado Rubens Pereira Júnior, e novamente por unanimidade no plenário da Câmara dos Deputados, sob a condução do presidente Hugo. Essa unanimidade não é mero detalhe, ela demonstra, presidente Lula, o tamanho dessa vitória para o seu governo e para o Brasil, para o povo brasileiro, e a importância de algo que considero elemento fundamental, ministro Jader, em qualquer construção republicana: diálogo. Nós não somos obrigados a gostar, a respeitar, mas nós somos obrigados, por função de ofício, pela demanda popular, de sempre dialogar em prol do país, em prol da população brasileira. Dialogamos com o Ministério da Fazenda, com a Receita Federal, com lideranças do governo, com especialistas, com entidades da sociedade civil e com todas as bancadas partidárias, sem exceção, e a todos esses enfatizo mais uma vez, muito obrigado. Para simbolizar, presidente Lula, recebi um dia no meu gabinete Moisés, que está ali com uma bandeira bonita, chapéu que quase não tira no hino nacional, com a demanda do PLR, junto com as entidades sindicais, e aqui o presidente da CUT deixa umas 3 ou 4 demandas já para o Congresso do próximo ano, Haddad. Prepare o gel, porque o cabelo vai arrepiar. E a gente conversava com Moisés e colocava a necessidade, talvez até a justeza do PLR. Mas o tamanho, Moisés, do problema e do impacto a gente teria que trabalhar, presidente Lula, num outro momento, com mais calma, talvez até no próximo mandato, que Vossa Excelência possa concorrer. No Senado Federal, o texto foi aprovado pela Câmara. No Senado Federal, o texto foi aprovado pela Câmara, foi acolhido integralmente e, mais uma vez, aprovado no Senado Federal por unanimidade, ministro Renan Filho. Uma demonstração inequívoca de que o país reconhece a importância e a urgência de corrigirmos distorções históricas na tributação da renda. Com a sanção do presidente Lula ao PL do Imposto de Renda, hoje, a partir de 1º de janeiro, a nova lei entra em vigor e estamos plenamente conscientes da magnitude desse passo. Será dinheiro no bolso de volta de quem mais precisa. Será alívio para milhões de famílias, como relatado aqui pelo presidente da CUT. Será um avanço, como relatou a ministra Gleisi, concreto, na construção de um sistema tributário mais justo, mais progressivo e mais alinhado com os valores da equidade que a sociedade brasileira exige. É disso que se trata: justiça social e tributária na prática. Quero, por fim, mais uma vez, presidente Lula, agradecer a todos que contribuíram com esse processo e que confiaram no nosso trabalho, o trabalho que resolve, que entrega e que faz o Brasil avançar. O dia de hoje mudará a história de milhões de brasileiros e brasileiras. Muito obrigado a todos. Com a palavra, o relator do projeto de lei número 1087 de 2025 no Senado Federal, senador Renan Calheiros. Senhor presidente da República, em primeiríssimo lugar, muito obrigado pela oportunidade de participar desse importantíssimo momento da vida nacional.
senhor vice-presidente da República, senhoras ministras, senhores ministros, senadores, líderes no Senado, deputados, líderes na Câmara dos Deputados, demais autoridades, convidados. Depois de sobressaltos, ódios e extremismos, o Brasil testemunha uma semana histórica, pedagógica para a democracia, para as instituições e principalmente para a sociedade brasileira. Quis o destino, presidente, por força da vontade do povo de Alagoas, que eu aqui estivesse para representá-lo. Alagoas é um estado sofrido, de uma gente honrada, resistente e que vem, presidente, conseguindo progressos robustos e reduzindo as desigualdades socioeconômicas. Um estado que me enche de orgulho e igualmente de responsabilidade. O país, ao longo dos anos, também passa por revoluções sociais silenciosas, que impactam o cotidiano e a realidade da nossa sociedade. No passado, presidente Lula, tive a honra de ser o relator do programa Bolsa Família no Senado Federal. Enquanto muitos faziam objeções genéricas, eu jamais tive hesitações quanto ao mérito deste programa estratégico para impulsionar nossos indicadores sociais e tracionar a economia. Ainda na presidência do Senado Federal, ao lado do senador Paulo Paim, encampamos a política de aumento real do salário mínimo, cuja contribuição para o aumento da renda salarial é inequívoca. Foi também, durante a nossa presidência no Senado Federal, que estendemos todos os direitos trabalhistas da Constituição aos empregados e empregadas domésticas, uma massa de trabalhadores desamparados, conformando uma inaceitável casta de esquecidos, uma das nossas últimas senzalas. Em todos os momentos históricos que me referi, a elite foi sempre reativa, disseminando profecias apocalípticas sobre os efeitos devastadores na economia. Puro terrorismo dos privilegiados que sempre apostam no pânico para não mudar nada no país. Agora, presidente Lula, novamente me sinto honrado em ter contribuído para uma nova revolução, o imposto de renda zero. Em muitos casos, vai representar um 14º salário no bolso dos trabalhadores e das trabalhadoras. O ganho médio anual estimado de R$ 3.500, dinheiro que pode ser usado em lazer, educação dos filhos, poupança, consumo e até mesmo no pagamento de dívidas. Dinheiro que vai melhorar a vida de muita gente e fazer girar a economia. O que mudou fundamentalmente, presidente, o que mudou é que a injustiça tributária brasileira marcava uma circunstância trágica. Quando o pobre, o trabalhador, o assalariado
ia a um supermercado para comprar 1 quilo de feijão, 1 quilo de farinha, 1 quilo de charque, ele pagava o mesmo imposto que o rico paga. Mas quando chegava no imposto de renda, aí o assalariado pobre pagava 27,5% do que ganhava e o rico, milionário, bilionário não pagava nada ou quase nada. É essa a situação que está mudando e que vai mudar no Brasil. Este projeto é o primeiro grande passo que se dá no rumo da justiça tributária. Só torço, presidente, sinceramente, que esse dinheirinho do trabalhador e do pobre não vá para a jogatina. A jogatina que se esquiva com padrinhos poderosos, mas que precisa e que vai pagar imposto. Eu estou vindo, juntamente com o senador Eduardo Braga, de uma reunião na Comissão de Assuntos Econômicos, quando aprovamos, ou pelo menos iniciamos a apreciação, um projeto que irreversivelmente vai elevar as alíquotas da taxação de bets e de fintechs no Brasil, dando também, com relação a isso, um passo significativo no rumo da justiça tributária. Como relator do imposto de renda zero no Senado Federal, procurei dar agilidade, recuperar o tempo perdido na tramitação e fizemos todos os esforços para que o imposto de renda zero vigorasse a partir de janeiro de 2026. Esta vigência, presidente Lula, não era uma garantia absoluta, uma vez que algumas correntes políticas, temerosas com a repercussão eleitoral, tramavam adiá-la para 2027. Só em Alagoas, para que todos tenham a exata dimensão da abrangência desse projeto, esse projeto do imposto de renda zero vai beneficiar 98% da nossa população. É quase o estado inteiro. No Senado, presidente, fizemos um debate transparente, com audiências públicas, convidamos autoridades, especialistas, setor público, privado e debatemos números, impactos na economia, no aumento do PIB, na geração de emprego e outros problemas. Mas no Senado, principalmente, chamamos os trabalhadores, aqueles que ganham até R$5 mil, para que eles falassem na audiência pública sobre o que irão fazer com o dinheirinho a mais, com o 14º salário que eles vão ganhar a partir do imposto de renda zero. Não fizemos reuniões na penumbra, realizamos 4 audiências públicas e nunca cogitamos trocar as fontes e as compensações do projeto para beneficiar o andar de cima. Tudo isso, presidente, em apenas um mês, em menos de 30 dias, uma demonstração que a motivação no Senado Federal foi exclusivamente atender ao interesse público. Para não incorrer em risco de grilar ideias alheias, eu quero parabenizar o presidente da República pela proposta inovadora, mais um compromisso de campanha honrado pelo presidente da República, do qual fui um colaborador, um dedicado, um esforçado colaborador. Desejo agradecer ainda
todos os senadores da Comissão de Assuntos Econômicos, sobretudo ao senador Eduardo Braga, que tinha um projeto igual tramitando na casa desde 2019. Eu quero agradecer aos senadores da Comissão de Assuntos Econômicos que discutiram a matéria e criaram condições para que a matéria pudesse ser apreciada em 30 dias no Senado Federal. Eu desejo, para finalizar, agradecer muito ao presidente do Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre, que me indicou para ser no Senado Federal relator dessa importantíssima matéria. Muito obrigado a todos. Faz uso da palavra o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Presidente Lula, vice-presidente Alckmin, colegas ministros, cumprimento a Gleisi em nome de todos. Queria cumprimentar o senador Renan Calheiros, deputado Arthur Lira, em nome deles, todos os parlamentares presentes e ausentes, porque por unanimidade votaram esse projeto, numa demonstração que quando o bem comum está acima de interesses menores, é possível, sim, unir o país em torno de grandes causas. Queria cumprimentar o presidente Hugo Motta e o presidente Alcolumbre, agradecer muito o empenho dos dois na tramitação desse projeto. Sem que eles fossem diligentes com o tema, seria impossível celebrar esse ano e implementar o imposto de renda zero a partir de janeiro do ano que vem. Era imperioso sancionar o projeto ainda em 2025, para que isso fosse possível. Queria dizer a eles que o Brasil precisa muito deles. Queria que eles soubessem que na presidência das duas casas nós precisamos, como brasileiros, dar atenção ainda mais esse ano dos seus trabalhos, da sua liderança, para que nós possamos concluir exitosamente esse ano. Presidente, o senhor está terminando o terceiro ano do seu mandato com indicadores muito favoráveis. Nós entregaremos a menor inflação da história do Brasil em 4 anos, o menor desemprego em 4 anos da história desse país. O senhor vai entregar o melhor índice de Gini da nossa história, que mede a desigualdade de renda no nosso país, antes da entrada em vigor desse projeto. Nós já estamos no melhor patamar e o ano que vem vamos colher os frutos dessa iniciativa. O senhor vai entregar o melhor resultado primário das contas públicas. Muito importante saber corrigir as contas públicas. Eu queria fazer referência a isso, até em apreço ao que foi manifestado aqui pelos dois relatores. Nós, pela primeira vez na história do Brasil, nós reconhecemos que era preciso sair, depois de 10 anos, de um patamar de déficit crônico das nossas contas. E quando você fala, Camilo, quando você fala em ajuste de conta, todo mundo arrepia, com razão, porque todas as vezes que se fez um ajuste nas contas, se fez no lombo dos mais pobres, invariavelmente. O salário mínimo ficou sem correção, acima da inflação, 7 anos, a tabela do imposto de renda ficou sem correção 7 anos, isso fez com que 20 milhões de brasileiros passassem a pagar o imposto de renda, pelo mero congelamento da tabela do imposto de renda. Os programas sociais foram congelados, os salários de servidores congelados, sempre no lombo do trabalhador. Dessa vez nós resolvemos fazer diferente. Esse projeto, ele é um projeto neutro do ponto de vista fiscal, mas tudo que nós fizemos para ajustar as contas e que causa certa revolta em algumas pessoas, é que o andar de cima foi convidado a fazer o ajuste. Não foi o andar de baixo.
Nós assistimos, deputado Guimarães, nós assistimos ao longo de anos o gasto tributário aumentar e o imposto sobre os pobres aumentar. Era a Bolsa Empresário para os ricos e congelamento de renda dos pobres. Nós resolvemos dar um basta nisso e começamos a fazer um trabalho sério de corte de gasto tributário daquelas empresas que não precisavam mais de benefícios para ficar de pé. E nós tivemos, nessa primeira iniciativa, inédita na história no Brasil, quero registrar o apoio do Congresso Nacional. Nós não teríamos chegado aqui sem que essa agenda fosse enfrentada, e não é fácil enfrentar essa minoria, porque essa minoria tem advogado, essa minoria tem influencer, essa minoria tem tudo à sua disposição. Enquanto as pessoas que estão sendo beneficiadas hoje aqui, não estão, muitas vezes, representadas nos gabinetes dos ministérios e dos parlamentares. É para eles que nós decidimos governar. É para eles que nós estamos aqui hoje. É para fazer um mínimo de justiça social. Às vezes, corriqueiramente, o que se vê no Brasil é a gente almejar ser um país desenvolvido. Queremos ser um país europeu, queremos ser os Estados Unidos, olhamos para a China. Só que é curioso notar que o Brasil tem uma desigualdade pior do que 47 países da África. Da África, dos 54 países, 47 têm uma distribuição de renda melhor do que o Brasil. Isso tem que acabar. Isso não pode continuar. Eu pedi, presidente, até peço desculpas para o ministro Padilha, eu pedi para a Anistela estar aqui hoje, a minha companheira, porque eu me lembrei muito de um período em que nós estávamos no Ministério da Educação. Ela começou antes de mim no Ministério da Educação, eu trabalhava com o Guido no Ministério do Planejamento, e a gente ficava indignado com a falta dos filhos dos trabalhadores nas universidades. A gente não via o filho da trabalhador na universidade. Se fosse negro, então, menos ainda. Você não via o Brasil representado nos bancos universitários. Nós, logo no segundo ano de governo, sob a liderança do ministro Tarso Genro, nós fizemos um primeiro experimento de garantir vaga para pessoas de baixa renda nas universidades, que foi o ProUni. E o ProUni tinha uma cláusula muito interessante, porque ele permitia distribuição das vagas entre brancos e negros proporcionalmente a cada unidade da federação. Com o sucesso do ProUni, Gleisi, nós resolvemos levar essa experiência para as federais. Reservar vagas de 50% das vagas para os alunos de escola pública e distribuí-las proporcionalmente entre brancos e negros, para ver o Brasil representado. E eu me lembro de um debate, Camilo, que era o seguinte: poxa, mas a classe média branca, como é que ela vai perder metade das vagas? Porque só tinha classe média, classe alta na universidade. Bom, então você está tirando de um para dar para o outro, gerou uma comoção no país. Aí o presidente tomou uma decisão que foi a seguinte: vamos fazer o seguinte, Haddad, vamos dobrar o número de vagas. Aí 50% é o mesmo que eles já tinham, mas os outros 50% é para o Brasil que não viu os bancos universitários. E nós geramos a maior expansão das universidades federais da nossa história. Se a desigualdade no Brasil começa a ser reduzida, é porque as oportunidades estão sendo ampliadas. Nós temos que ter um mínimo de dignidade no tratamento da nossa gente. 1% dos super ricos desse país, e às vezes nem é super rico, ou às vezes você está no 1% e não é super rico, mas 1% da população brasileira detém mais da metade da riqueza do Brasil. Mais da metade da riqueza do Brasil. E às vezes eu ouvi alguns discursos da oposição que acabou votando a favor do projeto, dizendo assim: Renan,
Olha, mas quem ganha 100 mil por mês não é super rico, o governo não está fazendo confusão. Só que esses que eu estou falando que vão pagar, não pagavam. É diferente de uma pessoa que ganha 100 mil e paga seu imposto. Os 141 mil que vão passar a pagar tem uma alíquota média hoje de 2,5%. E nós estamos elevando para uma alíquota mínima para essa população para 10%. 10%. Quando o trabalhador paga até 27,5% do seu salário. É um projeto muito inteligente que foi feito. Eu queria dizer, presidente, o senhor sabe que eu estava lá concorrendo ao governo do Estado, quando o senhor colocou no seu programa de governo a isenção. Depois o senhor me convidou para ser ministro da Fazenda. Um dia eu estava dando uma entrevista, se eu não me engano, para a jornalista Miriam Leitão, que perguntou assim, como é que você vai fazer para atingir 5 mil reais de isenção? Qual é a mágica? Eu falei, não sei. Eu tenho o hábito de ser sincero demais, às vezes, eu falei, eu não sei como nós vamos fazer isso. Mas eu tenho uma equipe da qualidade do Marcos Pinto, do Dario Durigan, do Guilherme Melo, da Annelise, do Bernardo Api, do Barreirinhas, trabalhando o dia inteiro para achar uma saída. E essas pessoas começaram a pensar o seguinte, nós estamos aqui para honrar a palavra do presidente. Nós não podemos esquecer dessa promessa, como o seu antecessor, o presidente, fez. Esqueceu que fez a promessa. E aí vem com aquela conversa toda, não dá, não é agora, não é. Falando, não podemos sair daqui sem cumprir o que foi o carro-chefe da sua campanha de 2022. Aí o Marcos Pinto, eu estou meio chateado com o Marcos Pinto, que ele já falou para mim que está pensando em seguir o API, que já deixou o Ministério da Fazenda, mas o Marcos Pinto falou assim, olha, por que a gente não fala de um imposto de renda mínimo? Não importa a renda, de onde vem a renda. Um imposto de renda mínimo. Às vezes a pessoa tem 10 fontes de renda, 5 fontes de renda. Vamos juntar tudo e cobrar uma... E aí o Barreirinhas veio com a ideia da tabela, o API veio com a ideia da remessa, o Fernando Haddad veio com a ideia de levar em conta o imposto pago pela pessoa jurídica, o Guilherme Melo deu o espetáculo dele, as coisas foram ajeitando. Uma hora, Arthur, o projeto, Renan, nasceu e nós fomos apresentar em agosto do ano passado no Palácio do Alvorada para o presidente da República. Essa equipe que eu citei, tem até a foto do dia que a gente apresentou. E a gente estava muito feliz de ter colocado essa ideia em pé. Vocês não podem saber a felicidade que é para uma equipe técnica desse gabarito chegar para o presidente da República e falar, está aqui, nasceu. Agora vamos ver o momento certo de encaminhar, formar a maioria, explicar para as pessoas. Agora, nem eu, até a véspera da votação, imaginava unanimidade. Mas o Otávio está aqui, o Otávio Antônio está aqui, sabe que a gente estava reunido, todo mundo, e quando eu comecei a ver o clima, Márcio, eu falei assim, ninguém vai votar contra. Ainda me perguntaram, mas e a abstenção? Eu falei, abstenção eu não sei, mas contra ninguém vai ter coragem de votar. Não é possível, num país como o Brasil, alguém ter coragem de votar contra um projeto desse. E aí, quando a gente viu o placar, muita gente chorou, muita gente comemorou, mas hoje nós estamos aqui para celebrar a palavra de um homem honrado, de um trabalhador, de um metalúrgico, que empenhou sua palavra em 2022 e não sossegou até cumprir essa palavra. É um dia importante, porque é o resgate da política com dignidade. Uma das coisas que mais me honra de servir os governos do presidente Lula Presidente, eu acho que eu falo pelos meus colegas todos que estão aqui presentes, a honra de servir o seu governo vem justamente daí. Sabe, um compromisso inabalável com esse país, um compromisso inabalável com o seu povo, uma vontade muito grande de acertar. Todo ser humano, todo governo não está imune
a tropeçar, a errar, mas o seu vigor, a sua determinação em corrigir as desigualdades, corrigir os erros, os equívocos históricos desse país, é o que mais nos motiva a permanecer do seu lado e lutar muito por um Brasil mais justo. Parabéns, Brasil. Brasil unido em torno das melhores causas, em torno do presidente Lula. Parabéns. Agora será exibido o vídeo do Ministério da Fazenda. O projeto de governo que criou o Bolsa Família em 2003 tirou milhões de famílias da miséria e promoveu inclusão social. É o mesmo que, apesar dos desafios, registra em 2025 a menor taxa de desemprego em 4 anos da série histórica e eleva a renda média dos trabalhadores ao nível mais alto desde 2012. Projeto de governo que tirou milhões da extrema pobreza e ampliou a classe média é o mesmo que terminará este ano com a menor inflação média da história e o segundo maior crescimento, perdendo apenas para o segundo governo Lula. Projeto de governo que instituiu o ProUni e revolucionou o acesso à universidade é o mesmo que hoje fortalece o sistema de ensino, amplia bolsas, valoriza professores e abre novas portas para o futuro. Esta retomada histórica, logo após um governo de desmonte, comprova a força do legado que os governos Lula deixaram no Brasil. As conquistas atuais são frutos da semente de inclusão e desenvolvimento que plantamos. Agora, colhemos mais um fruto desta mesma árvore. A maior virada na justiça tributária deste país. Novo IR, isenção de imposto para quem ganha até R$5 mil e menos imposto para quem ganha de R$5 a R$7.350 e taxação dos super ricos. É uma justiça tributária sem precedentes. Isso é só o começo. Novo IR. Mais uma grande virada na história do Brasil. Mais uma grande virada na vida dos brasileiros. Neste momento, o presidente da República sanciona o projeto de lei 1087 de 2025, que amplia a faixa de isenção e institui a tributação mínima do imposto de renda. A nova lei amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil e estabelece descontos no imposto para pessoas que ganham até R$7.350, beneficiando 15 milhões de brasileiros. A proposta também prevê a tributação mínima de até 10% para pessoas de alta renda. Senhoras e senhores, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Bem, queridas companheiras, queridos companheiros, meu caro amigo e companheiro Geraldo Alckmin, meu vice-presidente, a quem eu aprendi uma lição extraordinária. Essa história de que a relação política é uma relação química entre os seres humanos
Isso é provado na minha vida inteira e a minha relação com o Alckmin. Quando aceitou a ser vice-presidente da República, eu posso te dizer algo que foi uma relação química que penso que o Brasil custará a ter um presidente da República que tem um vice da tua qualidade. Portanto, meus agradecimentos aos meus ministros, não vou fazer aqui o nome de todo mundo, porque são todos aqui. Dá para fazer uma reunião ministerial na hora que terminar esse ato aqui. Eu quero cumprimentar o relator da Câmara, companheiro Arthur Lira, cumprimentar o companheiro Renan, relator no Senado, cumprimentar os deputados e as deputadas, os senadores e as senadoras, que tiveram a sensibilidade de fazer com que o país pudesse continuar acreditando na política, pudesse continuar acreditando na democracia, pudesse continuar acreditando de que é possível a gente viver democraticamente na diversidade. Ninguém precisa ser igual a outra. Nós temos apenas que nos respeitar, que aprender a conversar e sempre saber encontrar o caminho do meio que possa não atender a um ou a outro, mas que possa atender a todos. É importante lembrar que esse país é um país em que houve um tempo em que, em época de campanha eleitoral, se levava cesta com dentaduras pronta para que as pessoas experimentassem qual é que servia para ela. E muitas pessoas pobres desse país colocavam na boca uma dentadura que muitas vezes não permitia nem que ele mastigasse direito, mas era o que ele tinha. Isso era a política do Brasil. A política desse país era o tempo das frentes de trabalho, que nós nordestinos nos lembramos bem. Era o povo pobre, toda a época de seca, sendo convidado a tirar terra de um lado da estrada para colocar no outro lado, sem que tivesse um objetivo de que aquela mexida de pá com terra pudesse trazer uma certeza de futuro para todo mundo. E era toda seca. Era toda vez acontecia a mesma coisa. Então, houve uma alternância de poder. Eu gosto da democracia porque ela permite a alternância de poder. E na alternância de poder não é apenas a troca de nome, é a troca de classes sociais. Você pode um dia eleger um empresário, outro dia elege um trabalhador, outro dia elege um advogado, outro dia elege um médico, outro dia elege um sociólogo, outro dia elege qualquer. É isso que dá conta na democracia e é isso que faz com que as pessoas precisam levar em conta que a gente pode construir uma sociedade justa, não igualitária, porque não existe sociedade igualitária. Eu sou diferente de vocês e vocês são diferentes de mim. Eu sou corintiano, o Alckmin é santista. Não poderia dar certo. Eu sou corintiano, a Janja é flamenguista. E eu sou vascaíno no Rio de Janeiro, então eu não quero ser igual. Eu quero apenas ter a mesma oportunidade que todo mundo. Eu quero participar das coisas em igualdade de condições. Eu não quero tirar o filho da classe média da universidade para colocar o negro. Porque ele também tem direito. O que eu quero é dar ao negro a oportunidade de ter o que ele nunca teve. É isso. E não é apenas do povo negro, é o povo pobre. Porque na pobreza não tem discriminação entre rico, entre preto e branco. Somos todos iguais. Todos passamos necessidade. Todos passam fome. Todos nunca conseguem, no final do ano, comprar um presente para o filho. Não sei se vocês já prestaram atenção que tem mais gente andando nas lojas sem comprar nada do que gente comprando em muitos lugares desse país.
Um dia eu fiquei sabendo que quase 60% da propaganda feita na televisão é para uma pequena parcela da sociedade, porque a maioria das pessoas que assistem não pode comprar aquilo. Ou seja, é possível mudar esse mundo? É. Não pode continuar um mundo desigual como nós temos hoje. Um mundo que produz alimento para 2,5 vezes a quantidade de seres humanos, de 9 bilhões que existe, e ainda temos 700 milhões de pessoas passando fome. Um mundo que gastou o ano passado 2 trilhões e 700 bilhões de dólares em armas, em guerras, e não gasta 10% disso para acabar com a fome. Combater a desigualdade é a gente fazer com que a gente readquira a capacidade de nos indignarmos. É nos indignarmos com as coisas que nós vemos e não concordamos. Eu não posso dormir com a consciência tranquila se eu posso comer do bom e do melhor todo dia, sabendo que do meu lado tem uma pessoa que não pode comer nada. Que tipo de ser humano que eu sou? Que tipo de governante que eu sou? Que tipo de cuidador do Estado que eu sou, se eu não tiver a sensibilidade de perceber que aqueles que estão lá, sabe, na miséria, que estão olhados como invisíveis, não estão invisíveis porque eles querem, eles estão invisíveis porque a elite brasileira quis que eles fossem invisíveis ao longo de 520 anos. Nunca se levou a sério. Eu conheço presidente nesse país que dizia que o Brasil só dava certo se ele fosse governado para 35% da população. Ah, governar o país para quem toma café todo dia, almoça e janta. Governar esse país para quem pode viajar de avião. Governar esse país para quem pode tomar vinho ou uísque. Governar esse país para quem pode mandar seu filho fazer pós-graduação no exterior é fácil. Até porque essas pessoas precisam muito pouco do governo. O que é duro é você ter que escolher para que lado que você vai pender. Essa é a arte de governar. É você saber para quem que você quer governar. Mesmo que você seja eleito para governar para todos, você tem que escolher quem é que precisa do Estado. Quem é que precisa do Estado? E aí não é difícil. Eu não sei se algum amigo meu economista não gosta quando eu falo que isso não se ensina na universidade. Mas o que está acontecendo nesse país é uma máxima que eu venho tentando dizer há muito tempo. Muito dinheiro na mão de poucos significa miséria. Pouco dinheiro na mão de muitos significa distribuição de riqueza. E é o que está acontecendo nos dados do IPEA hoje. Se você pegar 10 milhões de reais e der para uma pessoa, aquele dinheiro vai virar uma conta bancária. E ele vai viver de juros. Pega esses 10 milhões e divida para 1.000 pessoas. Aquele dinheiro vai virar alimento, roupa, caderno. Vai virar alguma coisa que faz a economia circular. E é isso que faz a economia crescer. A economia não cresce por conta do tamanho da conta bancária de ninguém. A economia cresce por conta do consumo que a sociedade pode ter a partir dos alimentos. É isso que tem que se aprender nesse país. E o rico não fica mais pobre. Se o pobre consumir mais, o rico vai ficar mais rico. O rico vai vender mais carne, vai vender mais roupa, vai vender mais carro. É isso que as pessoas precisam compreender para se fazer economia. Quando você discute economia, para quem já participa do chamado sistema, já está tudo resolvido. Os cargos de carreira têm estabilidade, têm orçamento. O Poder Judiciário tem estabilidade e tem orçamento. As Forças Armadas têm estabilidade e têm orçamento. Quem é que não está dentro do orçamento? O professor está dentro do orçamento.
Quem é que não está dentro do orçamento? São os invisíveis, que são a maioria da sociedade brasileira. São aqueles que levantam todo santo dia, esperando o milagre de nosso Senhor Jesus Cristo, para que eles possam sofrer menos. Esses estão pensando numa bênção de Deus para melhorar, e eles não vão melhorar com a bênção de Deus só, eles vão melhorar com a atitude de quem governa esse país, olhando por eles e favorecendo eles. É esse mundo que pode ser construído. Eu estava ouvindo aqui o Lira falar para o Moisés da participação no lucro. É uma coisa que a gente vai ter que avançar. Nós temos que saber quando, mas nós vamos ter que avançar. São coisas que a sociedade moderna do século XXI exige. A gente não pode continuar com a mesma jornada de trabalho de 1943. Não é possível. Não é possível. Os métodos são outros. A inteligência foi aprimorada, sabe? Essa revolução digital mudou a lógica, inclusive, da produção. E eu lembro que no começo dos anos 80, eu era metalúrgico lá em São Bernardo. Eu ia para a porta da fábrica fazer discurso contra a robotização das empresas. E a gente dizia, não, porque vai colocar um robô, vai facilitar a produção. Eles diziam, não, o robô vai tirar o trabalhador do serviço pesado, o trabalhador vai poder trabalhar de térreo. Mentira, o trabalhador foi desempregado, ele foi morar numa favela, ele foi morar porque ele não podia pagar aluguel. Ou seja, porque quanto mais tecnologia, menos gente você precisa. Esse é o dado cientificamente prático. Quanto mais tecnologia, que é muito importante para o desenvolvimento da humanidade, menos gente você precisa. Veja o sistema bancário. Veja no sistema financeiro quanta gente foi mandada embora. Veja no setor metalúrgico quanta gente foi mandada embora. Veja em toda a categoria, em qualquer categoria. Qualquer categoria. Ou seja, vai chegar um momento que o ministro da Fazenda vai ter que pegar uma coisa que é o seguinte: quem é que vai ser responsável para garantir a sobrevivência dos milhões de inúteis que vão ser criados no mundo? Esse tema vai chegar logo, logo. Esse tema vai vir para a nossa mesa logo, logo. Então, quando nós estamos aqui comemorando, sabe, a assinatura de uma lei que garante isenção de imposto de renda até R$5.000, e eu vi o Lira falar do participação no lucro, eu fico pensando, gente, qualquer um tem que saber que é injusto. Eu recebo dividendo, eu não pago nada de imposto de renda. Eu recebo bônus de um banco, todo banqueiro recebe bônus. Banqueiro e quem está lá no banco, todo mundo recebe bônus. E não paga imposto de renda, não. Agora, eu trabalho que nem um desgraçado, chego no final do ano, eu vou ter R$10.000 de participação no lucro, pá, tem que pagar imposto de renda. Eu sei, Bahia, que não depende de você. Eu sei que não depende de você. Mas é uma coisa que nós precisamos começar a pensar. É uma coisa que a gente vai ter que começar a pensar. Porque nós estamos apenas dentro do início, sabe, de uma coisa que tem que acontecer, que já aconteceu em muitos países do mundo. Então, companheiros e companheiras, hoje é um dia de agradecimento, de que não existe nada impossível. Eu sou uma pessoa de muita sorte, mas muita sorte, pode acreditar que eu sou um cara de sorte. Veja, quando eu ganhei as primeiras eleições, o Haddad participava disso, vários companheiros aqui, sabe, sabem o seguinte: o Brasil estava quebrado. Os mais meus amigos diziam assim para mim, pô, Lula, você está ferrado. Você não vai conseguir consertar o Brasil. O Brasil está quebrado. O Brasil deve, sabe, deve não sei quantos bilhões para o FMI. Você não vê todo dia no jornal, todo ano, descer 2 economistas do FMI, desce no Rio de Janeiro e vai até Brasília para fiscalizar as contas do governo, de todos os governos.
Eu tinha até dó, porque o Malan era uma pessoa competente, era uma pessoa séria. Fernando Henrique Cardoso era uma pessoa séria. Ou seja, mas todo ano estava aqui uma moça e um moço do FMI para fiscalizar as contas. Então as pessoas falavam, Lula, não vai dar certo. Não vai dar certo. Você está ferrado. E eu confesso para vocês que eu tinha um medo desgraçado. Eu deitava naquele Palácio da Alvorada. Primeiro eu tinha morado numa casa de 33 metros quadrados. Quando eu cheguei na Alvorada, puta merda, você não tem noção do que é grande. Aí eu ficava deitado de barriga para cima, Renan, imaginando, será que eu vou dar conta desse negócio? Aí eu lembrava do Valesca, na Polônia. O Valesca era um dirigente sindical igual a mim, metalúrgico igual a mim. Ele era do estaleiro de Gdansk, eu era do metalúrgico São Bernardo do Campo. Portanto, esse cara foi eleito presidente da Polônia e eu perdi a eleição. E depois eu perdi outra eleição. Eu falei, porra, que casado desgraçado. Vou mudar para a Polônia. O que aconteceu? O Valesca foi eleito presidente. E quando ele tentou a reeleição, ele só teve 0,5% dos votos. Menos de 1% dos votos. Eu fico imaginando, puta, e se acontecer comigo isso? Você pensa que é fácil, cara? Você só não tem sonho bom, você também tem medo. Então, eu transformei o meu mandato numa obsessão para provar que um peão de fábrica teria condições de governar esse país melhor do que aqueles que tinham governado. E quando você faz as coisas com obsessão, porque você não pode errar, as coisas dão certo. Eu tenho momentos extraordinários na minha vida, que eu lembro de uma conversa minha com o presidente do FMI, o alemão Kohler, em Paris. Eu comecei a contar a minha vida para ele começou a chorar. Eu falei, se eu fiz esse alemão chorar, eu vou fazer mais coisa nesse país. Sabe? Em 2005, chamamos o FMI aqui para dizer, nós não queremos mais dever para vocês. O cara que já era um espanhol chamado Hatton, não acreditava. Não, companheiro Lula, nós outros não precisamos de prata, pode se quedar, confiamos em Brasil. Eu falava, cara, eu aprendi com a dona Lindô, que a gente não pode ficar devendo. Eu quero pagar o que eu lhe devo. Não só pagamos para ele que nós devíamos, como na crise de 2008, emprestamos 15 bilhões de dólares para o FMI. Eu lembro, Haddad, quando eu estava na Índia em 2005, e o primeiro-ministro Singh me colocava, presidente Lula, conseguimos fazer uma reserva internacional de 100 bilhões de dólares. Eu voltei para cá com a obsessão que eu ia fazer reserva. Chamei o Meirelles, chamei o Palocci, cara, nós precisamos fazer uma reserva. Porque me disseram que a reserva era um colchão. Esse colchão dá garantia para o país. O país não vai ficar tão vulnerável como se ele não tiver nada. Então, eu gosto de colchão, vamos fazer um colchão. Ou seja, deixamos a presidência com 270 bilhões de dólares de reserva, chegamos a ser a 4ª reserva internacional do mundo, que até hoje sustenta o equilíbrio desse país. Tudo isso porque, quando você quer, você faz. Eu lembro que quando esse discurso seu de juro, viu, ô Sérgio Nobre? Esse discurso seu de juro eu passei a minha vida inteira fazendo, até chegar ao governo. Aí, quando você chega ao governo, você precisa saber das coisas. E você sabe que nem tudo é como quando você está fora do governo. Isso vale para o casamento. Minha mãe dizia, você só vai saber o que é casamento quando você estiver morando com a mesma pessoa embaixo do mesmo teto. O resto é tudo fantasia, mas quando você casar, que você estiver embaixo do mesmo teto, é que você vai saber o que é bom. Aí que se aprende a fazer democracia. Porque democracia é isso, é concessão.
Concessão, concessão, concessão. Todos vocês fazem concessão todo dia. Faz para a mulher, faz para o filho. Se não fizer, separa. Então, como eu acredito na democracia, eu trabalho com a ideia de que a gente precisa construir alguma coisa nova nesse país. E a coisa nova passa por a gente fazer com que o povo pobre acredite que a gente possa entregar a ele o sonho dele. E eu posso dizer para vocês que o povo pobre não quer muita coisa, gente. Ele não quer muita coisa, ele não quer ficar viajando não sei para onde. O que ele quer é garantir que ele vai ter comida todo dia, que ele vai ter um lugarzinho para morar, que os filhos dele vão poder estudar, que os filhos dele vão poder ter um emprego. É isso que ele quer, o que está na Constituição. Aí, Renan, sabe o que me lembra? O discurso do doutor Ulisses Guimarães, no dia 5 de outubro de 1988, na promulgação da Constituição. O Ulisses fez um discurso extraordinariamente. Falou daquela Constituição cidadã, como nenhum outro teria coragem de falar. Porque o Ulisses Guimarães foi uma das poucas pessoas que eu vi fazer discurso lendo bonito. Parecia que ele não estava lendo. E ele falou tanto daquela Constituição. Eu estava lá embaixo, na minha cadeirinha do líder do PT. E era unânime. Doutor Ulisses Guimarães vai ser o novo presidente da República com essa Constituição. Aí eu peguei minha Constituição, levei para casa e comecei a ver os direitos do trabalhador. E eu comecei a pensar, o doutor Ulisses não vai ser. Porque quando a pessoa vai perceber, todas as glórias do trabalhador vão ter que ser regulamentadas. A de 34 não foi regulamentada, a de 46 não foi regulamentada e a de 88 ainda não foi regulamentada. Ou seja, porque para o pobre você joga só a isca, sabe? Mas não consegue regulamentar, então o pobre fica sem direito. E naquele ano o doutor Guimarães só teve 5% dos votos para presidente da República. E eu fico pensando, por que a democracia está enfraquecida no mundo? Por que determinadas pessoas, que nenhum de vocês acreditava que pudesse ser nada na vida, vira presidente desse país? Por que a extrema-direita ganha força em tanto país do mundo? É por mérito do discurso? Não. O discurso é pior do que o nosso quando era oposição. É o discurso contra o sistema. O que é o sistema? Eles são o sistema. Por que eles estão crescendo? Porque o povo deixou de acreditar na democracia que nós falamos tanto. Que a democracia não pode ter uma palavra, o direito de votar. É mais do que isso a democracia. É o direito de votar, é o direito de controlar em quem votou. É o direito de votar, mas é o direito de comer, de trabalhar, de estudar, de ter acesso à cultura, ao lazer. É isso que é democracia. O que adianta um regime democrático? Eu estou com fome. Nada. É isso que nós temos que aprender para consertar esse país. Esse país é muito grande, gente. Esse país é muito grande, é muito grande, é muito poderoso. Não tem nenhum presidente nesse país que já viajou mais do mundo do que eu. Não tem ninguém que já tenha feito mais amizade internacional do que eu. Esse país é muito poderoso. O que precisa é que a gente tem que ter dignidade e se respeitar. Se a gente ficar com um complexo de vira-lata, que nós temos inferior, que nós somos pequenos, a gente vai se lascar. Veja a nossa relação com o presidente americano. Veja a nossa relação com o presidente americano. Havia quem dissesse que o Brasil estava lascado. Agora lascou. Lascou nada. Lascou nada. A gente não é medido, está pelo tamanho. A gente é medido pela força de caráter que tem um povo, por conta de respeito à dignidade pessoal que nós temos que ter. Eu não conheço o Trump, ele não me conhece, por que eu não vou gostar dele, ele não vai gostar de mim? Então vamos nos conhecer, cara. Vamos dar um abraço para saber se é possível ou não.
E posso dizer para vocês que é assim com o mundo inteiro. Aquele rapaz da Alemanha que falou mal de Belém. Eu encontrei com ele na Alemanha. Eu falei, companheiro, deixa eu te falar uma coisa. Eu aprendi uma lição, que a nossa cabeça pensa onde os nossos pés pisam. Só que você foi pisar no Brasil, mas a sua cabeça não saiu de Berlim, porque você não conheceu Belém, você não foi dançar um carimbó, você não foi comer uma maniçoba, você não foi comer um namorado, então você não conheceu. Faça como eu. Faça como eu, quando eu viajo para Berlim, eu não quero ficar querendo comer feijoada e maniçoba, sabe? Acarajé, não, eu vou lá, eu quero comer joelho de porco. Eu quero comer aquela linguiça frita numa carroça. Eu quero comer salsicha. Quero comer chucrutes. Quando você voltar para o Brasil, fique no Brasil, rapaz, e pense no Brasil que você vai ver que é um lugar muito bom. É assim que a gente tem que fazer para esse país dar certo. Não é fazendo a mesmice que sempre foi feita nesse país. Tem que fazer alguma coisa diferente. Alguma coisa diferente. E por isso eu quero terminar dizendo para vocês. Vocês não têm noção do significado desse dia de hoje. Não é que vai salvar a humanidade brasileira. Não é que o pobre não vai de certa maneira, ele vai continuar pobre. E é importante o sindicalista aqui lembrar que não pare de brigar, não pare de cobrar da gente, não, porque para de cobrar a gente passa que está tudo bem. Político, o povo tem no calcanhar. Tem que estar no calcanhar para a gente poder fazer as coisas, senão a gente acha que é o máximo. O pessoal do Haddad pode muito mais. Se pode chegar a 5 mil, pode chegar muito mais. Todo mundo ali é muito inteligente. Ali é só um pouco de cobrança, Moisés. Vou cobrar com jeitinho, com educação para nós estar. E a gente vai cedendo aos poucos, é assim que é a vida. Eu estou feliz hoje, Haddad, não só porque eu não esqueço nunca o dia que você foi no Alvorada me levar o projeto. E me entregou um pacote, está aqui, presidente. A sua promessa de campanha, nós vamos entregar. E estamos entregando hoje. Por isso, nós temos outras coisas para entregar. Temos outras coisas para entregar e nós vamos entregar, que é elevar esse país a um padrão de desenvolvimento médio. Esse país não pode continuar sendo desigual do jeito que é. Não pode, não precisa e não deve. Porque nós temos todas as condições de dar um salto de qualidade. Todas as condições. É só a gente querer. Eu quero. Tenho certeza que vocês querem. O que precisa é iniciativa. Porque ontem esse país deu um passo importante. Não sei se todo mundo pensa como eu penso. Esse país ontem deu uma lição de democracia ao mundo. Ao mundo. Sem nenhum alarde, a justiça brasileira mostrou a sua força, não se amedrontou com as ameaças de fora e fez um julgamento primoroso, onde não tem uma acusação de oposição. É tudo acusação de dentro da quadrilha que tentou dar um golpe nesse país em 2008. E pela primeira vez na história do país, pela primeira vez em 500 anos na história desse país, você tem alguém preso por tentativa de golpe. Você tem um ex-presidente da República e você tem 4 generais de 4 estrelas presos. Numa demonstração de que democracia vale para todos. Democracia não é privilégio de ninguém. É um direito de 215 milhões de brasileiros. Portanto, eu estou feliz, não pela prisão de ninguém, estou feliz porque esse país demonstrou que está maduro para exercer a democracia na sua mais alta plenitude. Um abraço, muito obrigado pelo dia de hoje e que Deus nos abençoe. Está encerrada esta cerimônia.
Pede-se a todos que aguardem seus... Nós acompanhamos ao vivo a cerimônia de sanção pelo presidente Lula da lei que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. A nova lei também estabelece descontos progressivos para pessoas que ganham até R$ 7.350 por mês. No total, cerca de 15 milhões de brasileiros vão deixar de pagar imposto de renda a partir de janeiro de 2026. A lei ainda aumenta a taxação de altas rendas a partir de R$ 600 mil por ano, como estratégia para compensar a renúncia fiscal e manter o equilíbrio das contas públicas. A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou que o congelamento da tabela de imposto de renda por 6 anos gerou um aumento de mais de 30% no tributo pago pelos trabalhadores. Ela disse que agora o presidente Lula cumpre o compromisso que assumiu com os brasileiros. Esse congelamento por 6 anos da tabela do imposto de renda fez com que tivesse um aumento do imposto pago pela classe trabalhadora de 31%.